Bom dia! Sejam bem-vindos para o nosso bate-papo de hoje, que vai ser sobre a felicidade e a liberdade no paradigma quântico. Sejam muito bem-vindos, é uma alegria estar aqui para falar desse tema mais uma vez com vocês, que é um tema de crucial importância para que a gente possa viver melhor, para que nós possamos dar a nossa contribuição para esse mundo que anda tão necessitado, não é verdade, gente? Que possamos sempre ver as oportunidades em meio às adversidades, né? Ninguém gosta de adversidade, claro. Ninguém tá dizendo que não exista sofrimento. Mas vocês concordam que determinadas oportunidades só se abrem frente a grandes adversidades, senão nós não nos moveríamos para fazer mudanças tão radicais quanto às vezes são necessárias, não é verdade? Então, nós vamos hoje falar mais um pouquinho sobre esse tema que eu já trabalho tanto em todas as lives, em todos os conteúdos, mas é um tema que nunca se esgota, nunca termina, até porque cada um tem uma história de vida, cada um tem uma experiência, e às vezes o que a gente fala que toca uma pessoa ainda não é o que vai tocar a outra. Então a gente vai aqui abordando isso das mais diferentes maneiras, das mais diferentes perspectivas, esperando que de alguma forma você se conecte e caiam as fichas para você, para que você possa ter uma vida mais feliz, mais livre, sem culpas, que é o que nós de verdade merecemos. E, gente, tô aproveitando aqui, já no comecinho da live, quem puder ficar até o final, não vai ser uma live muito longa, tá? Eu tô planejando aqui um bate-papo em torno de 40 minutos no máximo, porque a ideia agora é nós fazermos mais lives, tá? Para trazer mais conteúdo para vocês e fazer isso de uma forma mais leve, fazendo tempos menores no nosso bate-papo. E amanhã nós vamos ter outra live nesse mesmo horário, e amanhã também nós vamos direto ao ponto, porque nós vamos conversar sobre por que parece que a sua vida sempre dá errado, né? Então amanhã vai ser um laser, direto na questão, né? Por que a minha vida parece que sempre dá errado, né? Eu leio, eu assisto live, mas a coisa não anda, né? Então amanhã nós vamos abordar esse tema. Mas hoje, tá? Eu quero convidar vocês, quem puder ficar até o final da live, que deve terminar lá por 12h10, como eu disse, não vou passar muito do horário, para fazermos uma meditação para o Rio Grande do Sul, tá, gente? Porque nesse momento nós precisamos ir por todas as frentes, né? Não é só ficar aqui meditando, rezando, né? Nós temos que partir para a prática também, para a questão material, fazer as doações, nos disponibilizarmos para ajudar da maneira que for possível. Afinal, o paradigma quântico, ele deixa muito claro que o outro sou eu mesmo em outras causas e condições. O que acontece com o outro também acontece comigo. Olha os fogos aí, que legal. Gente, eu não sei, eu sei que algumas coisas que a gente fala que dispara esses efeitos, mas eu ainda não descobri quais são as palavras mágicas. Mas legal, a segunda vez que isso acontece. E bem no momento de
de mensagens assim bem importantes, né, em relação à compaixão, à lucidez. Então, obviamente, todos nós somos afetados por tudo que acontece no planeta. Então, é bem importante nós termos essa consciência. O outro sou eu mesmo em outras causas e condições. Então, quando eu faço pelo outro, eu estou fazendo por mim, eu estou fazendo pelo todo, né? Isso a física quântica deixa muito claro que nós vivemos nessa rede de interconexão. E os grandes mestres, todos os grandes mestres iluminados já falavam isso, né? Jesus falou isso muito, né? Foi a mensagem de Jesus Cristo, é a própria mensagem do amor, né? Do amor, da compaixão. Buda, todos os seres iluminados que já passaram por aqui, todos eles falavam a mesma coisa, né? Que hoje a física quântica traz esse olhar. Quando nós pensamos no paradigma da consciência, que todos nós, em essência, somos essa mesma consciência que se colapsa nas suas infinitas possibilidades e adquire particularidades, mas, em essência, somos a mesma consciência, isso fica muito claro. É como eu já disse, a física quântica ela se torna a linguagem da espiritualidade no século XXI e faz com que alguns desses ensinamentos, desses mestres iluminados, fiquem mais acessíveis à nossa cultura ocidental. Então, mas voltando aqui, então, por favor, quem puder ficar, tá? Até 12h10, 12h15, nós vamos fechar a live hoje fazendo uma meditação para toda essa situação, que tudo se encaminhe da melhor maneira possível, que as pessoas possam ter tranquilidade nesse momento. Nós já sabemos dessa interconexão entre todas as consciências, então a física quântica mostra de modo muito claro o poder da oração, o poder da cura à distância. Então, é isso que nós vamos colocar em prática, tá bom? Então, quem puder ficar e participar da meditação vai ser maravilhoso. E aí, gente, para nós falarmos desse tema olha, antes de eu começar aqui, a Geise está dizendo aqui, sou do Sul, gratidão por a ajuda de todos, precisamos muito de vocês nesse momento. É isso aí, Geise, e nós estamos juntos, vocês podem ter certeza disso. O país inteiro está mobilizado e com a bênção dos mestres iluminados, isso vai passar, porque tudo passa. Vamos colher os aprendizados e seguir em frente nessa oportunidade milagrosa que é a vida, né? Apesar de todos os obstáculos, né? Todos os desafios, como dizia Albert Einstein, a vida é um grande milagre. Então, meus queridos, o nosso tema hoje da felicidade, da liberdade, né? Dentro do paradigma quântico, como que o paradigma quântico nos mostra esse tema, né? Então, eu já fiz uma introdução aqui, já disse a questão principal do paradigma quântico, que é essa questão da consciência. E dentro dessa visão da consciência, nós percebemos que porque assim, qual é a primeira coisa, tá, gente? A física quântica, ela vem para desafiar o nosso senso comum, tá? Porque ela é uma teoria muito contraintuitiva. Então, até os físicos se encalacraram muito, né, na física quântica. Vários deles que foram físicos cruciais, importantíssimos, ganhadores de prêmio Nobel na formulação da teoria, eles mesmos criticaram a teoria em algum momento, porque é uma teoria muito contraintuitiva.
Mas ela é contraintuitiva, por quê? Porque nós estamos lá parados, estagnados num paradigma clássico cartesiano do século XIX. Então, nessa visão, nesse paradigma, nessa paisagem mental, a física quântica não faz sentido, a física quântica se torna paradoxal, mas o problema não é a teoria quântica, o problema é o paradigma que nós estamos, de onde nós estamos olhando, né? Porque isso é uma coisa que a gente não para perceber, né? Eu tô tendo esse olhar, isso é muito natural, né? Mas onde a minha mente está, né? Em que lugar sutil a minha mente está quando eu estou olhando dessa forma? A gente não para perceber isso, porque isso é muito natural, isso é muito automático. Foi como eu expliquei na aula que eu dei sobre teoria da relatividade, que a gente fala do referencial, né? É a mesma coisa, se uma pessoa te perguntar, você está parado ou você está em movimento? Referencial, nós mesmos, né? A gente toma como referencial o que está próximo aqui, o que a gente está vendo, né? Então, se eu perguntar para vocês, por exemplo, eu tenho esse sino de meditação aqui, né? Então, se eu perguntar para vocês, esse objeto, ele está parado ou ele está em movimento? Vocês vão dizer, ele está parado, porque a gente pega de modo automático nós mesmos como referenciais. Mas para eu responder se esse sino está parado ou está em movimento, a rigor, eu tenho que dizer o referencial, porque em relação a mim, ele está parado, se eu tomar eu mesma como referencial. Mas em relação ao Sol, ele está em movimento, porque a Terra está girando em torno do Sol e nós estamos sobre o planeta Terra e o sino está sobre o planeta Terra, então em relação ao Sol ele está em movimento. Em relação a um carro que está se movimentando na rua, nós podemos dizer que, do mesmo modo que o carro está em movimento em relação ao sino, eu também posso dizer que o sino está em movimento em relação ao carro que está andando na rua, tá? Por que eu estou explicando isso? Para mostrar para vocês como que a nossa mente, ela omite, generaliza e, como é que é a palavra? Distorce. Essa é a palavra, tá? Então, isso é resultado de estudos, tá? A nossa mente, ela distorce, omite e generaliza. Então, lembrem-se disso. Então, da mesma forma, quando eu pergunto, esse objeto está em movimento ou está parado, eu estou omitindo, né? Eu estou pegando, assim, o que o senso comum diz, né? O senso comum diz que ele está parado. E é por isso, nesse sentido, que a física quântica ela é contraintuitiva, porque ela vai exigir que nós olhemos o universo de um outro referencial, que não é esse referencial que nós estamos habituados pela física clássica, cartesiana, que acha que o mundo é matéria, né? Então, por que eu estou fazendo essa introdução toda? Porque eu quero que vocês pensem comigo o seguinte: como que a gente sente a vida, né? Já viu o adolescente na hora da briga com os pais, eles falam assim, eu não pedi para nascer, não é assim? Né? Quando a gente era adolescente, talvez a gente já tenha falado isso também. Por quê? Porque a gente acha que o mundo é uma coisa, né, que está aqui, é um balaio, assim, uma coisa que a gente, de repente, caiu dentro, né? De repente, nós nos descobrimos aqui dentro desse mundo e as coisas simplesmente acontecem com a gente, né? Essa é a sensação mais intuitiva, é a sensação que vem do paradigma clássico, cartesiano, né? Que existe um mundo
separado, independente do observador, e as coisas simplesmente acontecem. Então, eu nasci em tal lugar, eu passei por tais experiências, e até hoje a minha vida segue desse modo. E sei lá, algumas pessoas têm sorte, outras têm azar. Normalmente a gente vai achar que nós não somos as mais sortudas, né? E isso é uma maneira de compreender a vida. Mas a física quântica, ela é muito clara quando ela diz que o universo é um processo de relação. Então, o nosso senso comum, ele não mostra pra gente que isso é a maneira, essa vida que nós descrevemos, que eu descrevi aqui, é um processo de relação, é a maneira como eu estou me relacionando com o que está acontecendo, tá? Então, isso é uma mudança muito radical, que tem que ser realmente contemplada inúmeras vezes, né? Porque nós temos esse condicionamento lá na nossa mentezinha, que omite, distorce e generaliza. Nós temos esse condicionamento de ver as coisas como separadas de nós. Outro condicionamento que é projetar a nossa atenção sempre para fora. A nossa atenção ela não vai vir naturalmente para a nossa consciência corporal, para observar os nossos pensamentos. A nossa atenção só vai virar nessa direção quando nós dirigirmos a mente e a colocarmos nessa direção, porque o nosso condicionamento tá sempre voltado para as situações externas, para o que está acontecendo externamente. E aí nem passa pela nossa cabeça que existe essa coemergência, digamos assim, é uma palavra que o Lama Santen usa, entre o mundo interno e o mundo externo. Mas aí a física quântica mostra, o universo é um processo de relação. E da onde vem, como que eu me relaciono com uma coisa? De acordo com o meu mundo interno, com as minhas emoções. Olha os fogos aí de novo. Gente, eu tenho que descobrir o que eu falo que dispara esses fogos. É muito interessante. Não sei se está aparecendo aí para vocês. Acho que aparece, né? Então, o mundo interno, o que é o mundo interno? É o nosso conjunto de crenças, de conceitos, de condicionamentos, de marcas kármicas, né? Então, eu estou o tempo inteiro me relacionando com o mundo desse modo. E nem percebo, tá? E nem percebo. Então, eu até coloquei nos stories ontem, uma frase que eu gosto muito, né, do Steve Covey, que ele diz assim: entre o que acontece comigo e a maneira que eu respondo ao que acontece comigo, existe um espaço. Nesse espaço, eu escrevo o meu destino. Tá? Por quê? Porque esse espaço é a minha liberdade de como eu vou me relacionar com aquilo. Só que a gente nem percebe esse espaço. Esse espaço nem existe na maioria das vezes. Ele existe, mas é como se a gente mata ele, porque a coisa acontece e a gente já responde tão rápido, porque a gente responde no automático, a gente responde no impulso. Não é assim com vocês? Deve ser, comigo é. Todo mundo que eu já conheci até hoje é. Daí nós vamos aumentando esse espaço conforme nós vamos meditando, aprendendo a olhar o mundo interno, aprendendo a dirigir a própria mente e não ser arrastado por ela, como acontece na maioria das vezes, né? E a física quântica, ela vai mostrar que o universo é energia que vibra, né? Não existe matéria. Então, peraí, deixa eu primeiro fechar esse tema que eu comecei, né? Que é essa questão da separação, né?
Então, como o adolescente fala, né? Ah, eu não pedi para nascer, né? Então a gente acha isso, que a gente está na vida de modo totalmente passivo. E é o oposto, gente, é o oposto. Então, se nós acreditarmos que nós estamos na vida de modo passivo, nós vamos cair no vitimismo, que é a coisa mais dissipadora de energia que tem. Tá? Por isso que eu já estava pulando para esse ponto da energia, porque uma coisa linka com a outra, né? A vida, o mundo, a matéria, na verdade, é a energia que vibra. Então, nós temos que evitar os dissipadores de energia, né? Que, como o próprio nome diz, são comportamentos que vão simplesmente fazer a gente perder energia e não vai levar a gente a lugar nenhum dos lugares que a gente realmente quer chegar, que é a felicidade, que é a liberdade, que é o bem-estar, que é a realização dos nossos anseios, né? Então, o vitimismo é um dissipador de energia terrível, terrível, tá? O controle, a necessidade de querer controlar as coisas, a rejeição às situações, né? Essa rejeição que vem do que a gente acha, de como a gente acha que o mundo deveria ser, que a nossa vida deveria ser e de como o mundo realmente se apresenta, como a nossa vida realmente se apresenta. Então, essa rejeição, ela chega a nos levar à depressão, porque o que é a depressão? É não ver saída, né? Então, eu acho que as coisas deveriam ser de um jeito, mas aí, de repente, a vida me mostra, me entrega as coisas de um outro jeito. E eu rejeito, e eu não vejo saída. Aí eu quero trazer para vocês também uma reflexão aqui sobre a criança interior. Porque quem não vê saída? A criança, não é assim? Se vocês têm criança em casa, ou convivem com alguma criança, ou se vocês se lembrarem de quando eram crianças, né? A criança, ela só vê uma coisa, né? Então, hoje eu quero ir no shopping. Não vai poder ir no shopping hoje. Aí aquela choradeira, aquele fim do mundo, né? Aí, o que a gente faz? Não, mas olha, ao invés de ir no shopping, você pode brincar com o amiguinho. Ao invés de ir ao shopping, você pode... vamos fazer aquele bolo que você gosta e a gente pode comer uma coisa gostosa em casa, né? E aí nós é que vamos, né? Porque assim, vamos fingir que a gente que não vai ter as telas, né? Não vamos oferecer para a criança mexer em tela. Então, nós vamos oferecer várias possibilidades. Mas a criança sozinha, ela não enxerga. Não é assim que funciona? Né? A criança não tem o que ela quer, é o fim do mundo, né? É aquela choradeira, aquela gritaria. E aí a gente que vai mudando a paisagem, né, da criança. Não, a gente pode fazer diferente, a gente tem outras opções, a gente tem outras possibilidades. E, por fim, a criança se convence, né? A criança, então tá, então vamos fazer outra coisa e tal. Então, quando nós nos fixamos a essa possibilidade única, nós estamos identificados com a criança. Vocês concordam? Porque a criança é que não vê saída, né? A criança que só pode ser daquele jeito, se não for daquele jeito, ela não sabe o que fazer. Então, qual é o nosso caminho aqui? É investir no adulto, né? Nós temos que dar esse salto quântico, né? Da criança para o adulto. Então, nós não vamos mais nos identificar com a criança. Vamos entender que existe um adulto aqui que pode tomar a rédea das coisas. E essa criança, ela tá lá, ela vai viver sempre, é uma parte nossa, né? Mas ela tem que ficar tranquila vendo que tem um adulto no comando. Esse adulto, ele pode pegar a mãozinha dessa criança e levar para as infinitas possibilidades, né? Que ela não enxerga, que ela
né? Só vê as coisas dentro ali daquela limitação dela. Então, vamos pensar aqui, como que a criança, como que nós, quando éramos criança, funcionávamos? Como que a gente conseguia as coisas? A gente chorava, a gente reclamava, né? Então, você abria a boca a chorar, você ganhava a mamadeira, né? Você abria a boca a chorar, você ganhava, às vezes, o presente que você queria. Então, nós somos educados, né, no começo da nossa vida a reclamar, né, a chorar, a reclamar, e assim a gente obtém as coisas. Só que isso, gente, é uma fase muito curta, né? É essa visão estreita da criança. Na verdade, quando nós nos vemos adultos, né, de frente para o mundo, a coisa funciona justamente diferente, né? Se a gente começa a reclamar, a reclamação é um dissipador de energia. É o que eu estava falando aqui com vocês, né? Então, a reclamação, ela não faz parte da vida do adulto, da pessoa que realmente está escrevendo o seu destino, que está aproveitando esse espaço entre o que acontece comigo e a maneira que eu respondo ao que acontece comigo. Nesse espaço, eu escrevo o meu destino. Se eu pegar esse espaço para ficar reclamando, eu estou escrevendo mais do mesmo. Vocês concordam? Então, ou você resolve ou você larga para lá. Reclamar não é mais uma opção, tá? E aí, isso tudo, né? Eu tô dando aqui o embasamento dessa visão de mundo do paradigma quântico para nós compreendermos a felicidade e a liberdade. Porque no momento que nós entendemos que o mundo é energia, nós estamos o tempo inteiro interagindo com esse campo quântico de informação, de energia, de vibração. Então, nós estamos o tempo todo mandando partículas, né, quanta de energia para esse campo e recebendo também, né? E a informação a mesma coisa. Então, existe, né, essa troca, esse movimento contínuo. O que a física quântica mostra é justamente esse fluxo incessante, né? O universo não para, é a impermanência. Tudo está em movimento o tempo inteiro. E a energia, ela fica estagnada justamente quando a gente enrijece, né? Quando a gente... Então, o que é o difícil, entre aspas, né? Depois eu vou até fazer uma live só falando disso, porque quando a gente traz esses novos conceitos, a primeira coisa que passa na cabeça da pessoa é assim, não, entender eu até entendo, mas é muito difícil, né? Não é, gente, não é, tá? Não é. É só nós fazermos essa mudança de paradigma. É difícil quando você olha de um determinado paradigma, né? O que eu falei lá no início da live, ó. Onde, né? Que espaço sutil é esse? De que lugar a sua mente está olhando? De qual referencial? Porque isso aí a gente passa batido, tá? Mas não é para passar batido. Não é. Nós vamos, né? E a meditação vai ser uma ótima ferramenta para ajudar a gente a tomar consciência, né? Aonde a minha mente está quando eu estou vendo as coisas dessa forma. Então, eu vou dar um exemplo aqui bem simples para vocês, tá? No ensinamento budista, nós falamos dos 6 reinos. Tá? Então, tem os 3 reinos superiores e os 3 reinos inferiores, né? Então, nos reinos superiores, nós temos o reino dos deuses, semideuses e humanos, 3. E nos reinos inferiores, nós temos inferno, reino dos infernos, fantasmas famintos e animais, 3 inferiores, né?
Então você imagina uma pessoa, a pessoa foi sorteada e ganhou uma viagem para a Índia, né? Para ver um grande mestre, né? Vamos supor que essa pessoa seja um praticante espiritual e ela ganhou uma viagem para a Índia maravilhosa para visitar os pontos sagrados, poder encontrar com o seu grande guru, né? Então a pessoa teve essa sorte, né? Foi sorteada para a Índia, para passear na Índia com tudo pago, né? Essa pessoa ela pode reagir de várias maneiras diferentes, porque são processos de relação, né? Não tem uma realidade última. Então, a pessoa ela pode falar assim: nossa, que horror, eu não vou para a Índia, tá louco. Aquilo lá, e se tem um ataque terrorista? E se o avião cai, o mundo tá perdido? Eu vou chegar lá na Índia, eu não sei como me comunicar lá, as pessoas vão me agredir. Então, essa pessoa, de onde ela está olhando? Nós dizemos que ela está no reino dos infernos. É uma pessoa que está... A mente dela está na paisagem sutil do reino dos infernos. Então, ela olha a viagem e ela só vê ali agressão, medo, raiva, né? Porque é esse lugar sutil que a mente dela tá, né? Ou a pessoa pode responder: ah, não, eu não vou porque na Índia falta isso, na Índia falta aquilo, eu vou passar fome, eu não vou ter o que comer, a comida lá é toda infectada, a água não é boa para beber. Então a mente dessa pessoa está onde? Está no reino dos fantasmas famintos, que é aflição por carência, né? Ou essa pessoa pode sentir, né? Ah, mas a Índia é muito longe, é muito tempo de avião, o fuso horário é horroroso. Ah, não, eu tô muito cansada, eu vou assistir pela televisão, eu vejo esses lugares aí que eu ia visitar pela televisão. Então, a mente está onde? Está na preguiça e obtusidade mental, que é o reino dos animais, né? Ou a pessoa pode também pensar: eu vou para a Índia, que ó, chegar lá, eu vou tirar uma selfie com o Dalai Lama, eu vou postar na minha rede social, eu vou comprar isso, comprar aquilo. Então, o que brota ali? É o desejo e apego, né? Então, onde que está a mente dessa pessoa? No reino humano, que é aqui onde a gente está, onde as emoções predominantes são o desejo e apego, né? Essa pessoa também pode pensar: ah, eu nem tô com muita vontade de ir, mas eu vou porque eu vou ser a única pessoa da minha vizinhança que já viajou para a Índia e já teve essa oportunidade. Então, o que brota para ela? A inveja e competição, que ela vai ser melhor que o outro, porque ela vai usar essa viagem para se autopromover. E ela pode também, né, por último, pensar: ah, eu vou nessa viagem, eu vou beber de tudo, vou comer, vou experimentar coisas maravilhosas, que sorte, essa viagem vai ser por prazer e deleite, que seria a mente que está no reino dos deuses, que é o orgulho, o falso contentamento também. Tá? Então, percebe? Eu dei o exemplo aqui dos 6 reinos do samsara, né, que a gente diz, da experiência cíclica. Entendeu? Só que a gente não se toca. A pessoa que tem, na hora que a pessoa tem qualquer uma dessas reações, ela acha que aquilo é a realidade. Entende? Ela não percebe que aquilo é um processo de relação que vem do lugar sutil que a mente dela está. A live vai ficar gravada assim, sempre fica, tá? E depois vai para o YouTube também. Percebe, gente? Então, a felicidade e a liberdade está diretamente relacionado com isso. Diretamente relacionado com o nosso autoconhecimento,
com perceber como a nossa mente funciona e como a nossa mente cocria a nossa realidade momento a momento e a gente, de bobo, não percebe. E aí a gente reclama, como se, né, se o mundo fosse algo, se a vida fosse algo que acontecesse lá separado de mim. Eu não pedi para nascer, né? A Alex perguntou aqui, como sair dessa mente do medo infernal? Ótimo, ótima pergunta. É isso que a gente quer, né? O que vocês acham? Olha, eu sei que essa minha audiência é top, top das galáxias. Eu tenho certeza que alguém aqui já sabe. A Ila perguntou aqui, essa questão do processo de relação da mente é a mesma do gato de Schrödinger? Sim, tem a ver, exatamente, porque o gato tá lá dentro da caixa nas infinitas possibilidades dele, que nesse caso é estar vivo ou morto, porque ele tem 50% de chance de estar vivo, 50% de chance de estar morto, né? No momento que nós abrimos a caixa, tcharam, o gato vai estar vivo? O gato vai estar morto? Depende do seu processo de relação com o gato. Parece uma coisa assim, bem sutil, né? Mas você quer ver um exemplo disso que foi muito interessante? Olha, eu tô esperando a resposta aqui, tá? Vou contando uma história aqui, enquanto... Vamos ver se alguém responde aqui a Alexandra. Como sair da mente do medo infernal. Vamos ver se alguém responde. Enquanto isso, eu vou contar uma historinha aqui do gato de Schrödinger. Então, aquele seriado super engraçado, Big Bang Theory, teve um episódio que a moça bonitinha lá, a gatinha, um dos cientistas convidou ela para sair. Só que ele era muito nerd, muito estranho, e ela ficou na dúvida se saía com ele ou não. Aí ela perguntou ao Sheldon, que era o personagem principal: Sheldon, eu saio ou não saio com o Leonard, né? Que era o outro cientista. Aí o Sheldon falou, olha... Aí o Sheldon contou a história do gato de Schrödinger, né? Falou, olha, na física, gente... Ele era um físico, né? Da teoria das cordas. E aí ele conta a historinha, ele fala, olha... Na física, nós temos a história do gato de Schrödinger, que ele pode estar vivo ou pode estar morto e tal, tem que abrir a caixa para ver. Aí ela fala, então você está querendo dizer que eu tenho que abrir a caixa para ver, né? Eu tenho que experimentar. Aí ela sai com o Leonard, né, para ver o que vai dar. E aí depois ela passa pelo Sheldon, assim, no corredor, e ela fala, Sheldon, o gato tá vivo! O gato tá vivo! Quer dizer, né? Ela tomou coragem, saiu, experimentou, se relacionou com aquilo e o negócio deu certo. Então, o gato de Schrödinger está totalmente dentro do processo de relação. Olha, responderam aqui, ó. Saímos da confusão quando nos identificamos com o nosso eu superior. Exatamente. Olha, esse é um meio hábil, né? Então, a Alexandra perguntou, como sair dessa mente do medo, do reino dos infernos, né? Primeiro, encontrando o nosso eu verdadeiro, né? Mas isso é difícil, como é que eu faço para encontrar o meu eu verdadeiro? Primeiro lugar, não responda a esses pensamentos, tá? Então, aconteceu alguma coisa, né? Aí começou a vir pensamento de raiva, de medo, né? Primeira coisa, gente, é identificar, foi o que eu falei na live de ontem. Essa questão de identificar, de nomear, tem um poder que vocês não têm noção. Então, na hora que baixa o reino dos infernos, se você identificar, você já está livre dele. Olha que incrível. Porque a gente não identifica. A gente entra na enxurrada e vai, não é assim? Tem até uma história muito, muito curiosa, muito divertida, né? Que o discípulo chegou para o mestre espiritual e falou assim, mestre, na hora da raiva, qual é o mantra que eu devo fazer? Daí o mestre olha bem para a cara do discípulo e fala, olha, se na hora da raiva você lembrar de fazer mantra, qualquer um serve. Né?
Porque é isso, gente. Como sair da raiva, do medo, do reino dos infernos? Primeira coisa, tomando consciência deles. Né? Se na hora que baixou a raiva, baixou o reino dos infernos, você falar, nossa, tô com raiva, vou recitar um mantra, você já saiu, você já tá fora. A gente só enxerga a bolha de realidade quando a gente tá fora dela. Né? Enquanto a gente tá dentro dela, a gente não enxerga, a gente tá ali, né? Igual um peixe dentro do aquário, ele não percebe que ele tá ali envolto pela água, né? Dentro de um aquário, ele só vai perceber isso se ele estivesse do lado de fora. Ele só perceberia isso se ele conseguisse, né, em algum momento olhar do lado de fora, tá? Então, a primeira coisa é, e conforme nós meditamos e observamos a própria mente, a nossa mente, ela treina muito fácil. A nossa mente é treinável. Essa é a boa notícia. Nós podemos treinar a nossa mente e ela responde muito rápido. Né? A Ila falou aqui, é tão simples quanto complexo. Exatamente, porque as coisas mais simples são as mais complexas, as mais difíceis. Normal, tá? Nós estamos, né? A nossa própria cultura, ela nos instiga a correr de um lado para o outro. Né? Falei disso ontem também. Nós ficamos exaustos, frustrados, estressados. Né? Então, quando na verdade é o parar. É o parar e olhar. Né? Essa é a primeira chave da liberdade. É a primeira porta que a gente vai abrir para a liberdade absoluta. Tá, gente? Então, como eu prometi, já é 12h15. Eu não quero passar muito, né? Eu tinha falado 12h10. Nós, obviamente, não chegamos, né, nem na metade do assunto, mas amanhã tem live de novo, tá? Amanhã, 11h30, nós vamos falar por que a vida não dá certo. E hoje, para fechar essa questão da felicidade, da liberdade, ficou claro para vocês, gente? A Vika perguntou aqui quais os 6 reinos, né? São os 3 superiores, humanos, reino dos semideuses e reino dos deuses, e os 3 inferiores, animais, fantasmas, famintos e infernos, tá? Cada reino desse tem uma emoção principal que comanda, tá? Aí você volta aí na gravação, dá uma olhadinha, que é bem legal essa parte. Vocês vão ver como no único dia a gente passa pelos 6 reinos, né? Em termos de paisagens mentais. Então, é muito importante nós começarmos a olhar esse lugar sutil, né? Qual é o referencial que eu tô adotando quando eu olho as coisas dessa forma? Escreve no espelho. A física quântica diz que o mundo é um processo de relação. Essa realidade que eu estou vendo agora é o meu processo de relação com as coisas que acontecem. A física quântica joga fora. Isso, gente, vocês podem pegar qualquer livro de física quântica, em qualquer departamento de física. A física quântica descarta como sem sentido e sem utilidade a noção de que existe um universo externo, separado do observador. Isso é coisa do século XIX, que ainda está pensando assim, está 2 séculos atrasados. Tá bom, meus queridos? Então, vamos fazer a nossa meditação, porque esse assunto não termina. Eu vou deixar para continuar essa conversa amanhã às 11h30, tá? Então, você já tá aí sentadinho, você vai se ajeitar na cadeira, solta o ar, pode soltar o ar pela boca, relaxando o corpo. Quando soltamos o ar, soltamos as tensões.
Apoiamos as mãos sobre as pernas, sobre os joelhos, de modo que os braços fiquem relaxados. Vou bater o sininho, tá? Vamos fazer uma meditação bem rapidinha e eu vou conduzir para vocês. Deixamos os olhos semiabertos, de modo que possamos estar presente no agora. Relaxamos os músculos da face. Relaxamos a nuca, os ombros. Relaxamos as costas. E observamos a respiração. Mergulhamos a atenção em nosso corpo. Sentimos o ar entrar, o corpo expandir. Sentimos o ar sair, o corpo relaxar. E observamos a nossa respiração por alguns segundos. Os pensamentos vêm, é natural. Apenas não respondemos o que surge na mente. Surge um movimento. Surge algum conteúdo, mas apenas não respondemos. Amorosamente, trazemos o foco para a respiração. Toda vez que o foco escapar. E o corpo se alegra, iluminado pela nossa atenção. Percebemos o contato com a cadeira, os pés tocando o chão, as mãos tocando as pernas. E deixamos a respiração fluir no seu estado natural, no seu ritmo natural. Somos apenas testemunhas. Somos observadores do nosso corpo, do nosso espaço mental, da nossa respiração.
E agora que nós estamos relaxados, com o foco mergulhado na nossa própria energia, livres de responder o que surge na mente, nós geramos o desejo de que nós mesmos sejamos felizes. Que eu seja feliz. Que eu encontre as verdadeiras causas da felicidade. Que eu me afaste completamente do sofrimento. Que eu me afaste das causas do sofrimento. Que eu me libere totalmente do meu karma. Que eu seja lúcido, de modo natural e instantâneo. Que eu consiga realmente levar benefício aos outros seres. E que eu encontre nisso a fonte de minha verdadeira energia e alegria. Que as pessoas que estão passando por dificuldades no Rio Grande do Sul sejam felizes. Que as pessoas que estão passando por dificuldades no Rio Grande do Sul encontrem as verdadeiras causas da felicidade. Que as pessoas que estão passando dificuldades no Rio Grande do Sul se afastem completamente das causas de sofrimento. Que as pessoas que estão em dificuldade no Rio Grande do Sul se afastem completamente do sofrimento. Que as pessoas que estão em dificuldade no Rio Grande do Sul se liberem completamente do seu karma. Que as pessoas que estão em dificuldade no Rio Grande do Sul sejam lúcidas de modo natural e instantâneo. Que as pessoas que estão em dificuldade no Rio Grande do Sul consigam realmente levar benefício a todos os seres, a elas próprias e a todos em volta delas. E que as pessoas que estão em dificuldade no Rio Grande do Sul encontrem nisso a fonte de sua verdadeira energia e alegria. E entregamos para esse campo quântico de energia todas as nossas vibrações de amor, de compaixão, de proteção, de alegria, contentamento, felicidade, resiliência, gratidão para todas as pessoas que estão passando dificuldades no Rio Grande do Sul.
Nossa, coração tá repleto aqui, transbordando. É incrível, né? Quando a gente dá, quando a gente oferece, a gente se preenche. É maravilhoso. Então é isso, gente. Não vou nem falar para não estragar. Que a gente siga a nossa tarde e complete o nosso dia nessa vibração amorosa. Amo muito vocês. Beijo.